Essa é a aula 2 da disciplina Grego 1. Nós já vimos na aula anterior, na primeira aula, o alfabeto. Mas agora nós precisamos ver um complemento do alfabeto para poder escrever direitinho, para poder entender algumas questões que aparecem na hora da leitura. Então nós vamos ver aqui em primeiro lugar como que as letras são classificadas. Essas três letras aí, como você vê, é a gama, a capa e a ki, elas são guturais, porque o som delas é emitido pela garganta. G, g, como a letra gama, g, como G, não é? G, g. O capa, k, k, k. E o ki, k, k, que é forte. São guturais. Agora que vem uma regra interessante. Quando dois gamas aparecem juntos, um em seguida, um logo após o outro, o primeiro vai ter um som de N. O nome dessa regra é o gama nasal. Então, o primeiro gama de dois seguidos vai se tornar um gama nasal. Ele vai acabar sendo pronunciado com som de N ou com som de ni na língua grega. E eu coloquei um exemplo ali, a palavra angelos, por exemplo, que quer dizer anjo. Veja que nós estamos falando angelos, mas na escrita não tem a letra ni. Veja que ela é escrita com alfa, gama, gama, são dois gamas juntos, que equivale ao nosso GG, se for transliterar essa palavra, escrever com os caracteres em português, a gente escreveria AGGELOS, mas na pronúncia, o primeiro gama se torna um gama nasal. Então a gente não diz águelos, a gente diz angelos. Ok? Essa é uma regra importante. Você vê lá um outro exemplo de uma outra palavra, angus. E eu coloquei dois modos de transliterar essa palavra. Porque, como eu falei para vocês na aula 1, a letra Y, que minúscula parece um U, e maiúscula parece o nosso Y, é um som entre o U e o I, entre o U e o Y, né? Mas o nome dela é Y. Então, na hora de transliterar, eu posso transliterar essa palavra como EGGUS ou EGGYS, tá? Nós vamos acabar, então, indo para um som extremo, que é o U, ou outro extremo, que é o I, mas é U, está no meio do caminho, ok? Mas a pronúncia, aí vai entrar um som de N aí, um som de Ni, sem ter o Ni ali. Então, nós não vamos dizer Egus. O primeiro tem que se tornar um gama nasal, fica Angus, ok? Que quer dizer próximo. Continuando, as vogais agora nessa classificação, elas são divididas em breves e longas. Veja que interessante, as vogais breves equivalem ao nosso E, I, O, U. Nós temos cinco vogais, não é? A, E, I, O, U. Então, em grego tem as cinco vogais, você vê lá o alfa equivale ao A, E, I, O, U, e tem duas longas, que equivale a um E longo e um O longo. Então, o epsilon tem um som de E curto, o eta tem um som de E longo. Então, nós temos duas vogais longas para o O também, quer dizer, uma vogal curta e uma longa para o som de O, é o ômicron e o ômega. E o alfa, ele, às vezes, raramente é considerado breve também, mas ele é normalmente considerado como uma vogal longa. Então, guarde isso é importante. Três vogais longas: alfa, eta e ômega. Tem também essa classificação, uma tabela maior, que são as consoantes mudas. Essa é a classificação delas pelo som, a maneira de emitir os sons. Então você vê aí que tem as surdas, suaves, surdas, as médias sonoras e as aspiradas, mas também você pode ver na horizontal as labiais, porque você emite o som delas com o lábio, como o pi, ó, pi, pi, é o lábio, o b também, b, b, o beta, b, b, e o fi, fi é entre o dente e o lábio. Então elas são labiais. As palatais ou guturais, que a gente já viu, elas se encaixam aqui também nessa tabela, são os sons produzidos pela garganta, é o kappa, o gama e o ki. E as dentais, que o som é produzido com os dentes, como a letra tau, que equivale à nossa T, 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 é com o dente. A letra D também, delta, d, d. E a letra teta, que é um T assoprado, um T com H, não é? É o T em inglês. Theos, theos, é com a língua, theos nos dentes. E as consoantes líquidas. Ah, tá, eu esqueci de falar de um método para memorizar,
que eu falei para os meus alunos, eu acho que eles gostaram, porque ajuda a guardar mais fácil. Eu falei que esse som, olhando aqui na vertical, equivale, se você for tentar pronunciar, fica um pac. Então aí a gente lembra de pacote. Pacote, é para memorizar, não é? As suaves, surdas. E aqui fica como bagada, bagada. Lembra de um brigado, né? Obrigado, brigado. Então, pacote, alguém te deu um pacote, você fala obrigado. E aqui é como se fosse essa primeira coluna, como se fosse o equivalente a um P, K e T, mas com um H junto. Então, um P com H fica com o som de F, que é o Fi. Um K com H fica sopradão forte, é o som do Ki. E um tal, que é o nosso T com H, fica equivalente a um teta, é um TH. Isso é um método de tentar memorizar isso daí, tá bom? Outra classificação são as consoantes líquidas. Elas têm esse nome porque elas variam, dependendo, mais para frente vocês vão ver, às vezes chega uma outra letra junto que encosta nelas e elas variam, e por isso tem o nome de líquido, que fica variando. É igual a ideia do Bauman, do filósofo, né, da sociedade líquida, muito volúvel. E essas letras líquidas, essas consoantes que a gente vai ver mais para frente, como que é isso, mas guarde esse nome, é o Mi, o Ni, o Rho e o lambda, que equivale ao nosso MNRL. Um jeito de memorizar isso é que você vê que dá para formar ali a palavra mineral. Se você colocar lá os sons equivalentes a um I, E e A, você consegue ler a palavra mineral. É como se fosse mineral sem as vogais. Então, se elas são líquidas, líquidas lembra água, e água lembra água mineral. Mas não tem lá o I, E, A, tá? É só a sua imaginação que vai. Quais são as consoantes líquidas? Ah, líquido mineral. Aí você vai colocar só as consoantes, que são essas quatro. São métodos de memorização. E finalmente nós temos aqui as consoantes sibilantes, porque elas assopram, sibilantes. São quatro letras. A primeira, o sigma, e depois as outras três são chamadas de letras duplas, porque na hora de pronunciar, você pronuncia como se fossem duas letras, né? Uma letra e mais o S. Por exemplo, o zeta, eu coloquei lá no exemplo, é como se fosse um D e um S, ou um D e um Z, que é sibilante, né? Z. Então, o zeta, na verdade, é como se fosse um DZ, ou um DS, né? Baptizo, baptizo. O xi, ele também é uma letra dupla, porque ele é equivalente a um K com um S. Você vê lá a palavra xenos, xenos, e você lê como se fosse um KS, pronuncia. Essa palavra quer dizer estrangeiro. É por isso que a gente fala que quem não gosta de estrangeiro é xenofóbico. Fobia é medo, né? Na verdade, não é medo, tem ódio. Então, é que pronunciam xenos com o som errado do X, porque o X, como a gente já falou, não tem som de xícara, ele tem som de táxi. Então, é xenos, é estrangeiro. E o psi, que tem um som de P mais S. Então é uma letra dupla. Então você vê, por exemplo, na palavra psique ou psyche, mas a gente tem que falar do jeito que a gente consegue, é psique. Então você lê como se fosse um PS. Apocalipse também, apocalipsis, é como se fosse um PS e várias outras. Então essas são as quatro consoantes sibilantes. Vamos falar um pouquinho rapidamente só a nível de notificação sobre a acentuação, os acentos. Os acentos em gregos funcionam como em português, em grande parte. Eles só podem cair nas três últimas sílabas. Por exemplo, na última sílaba em português, é uma palavra oxítona, não é? Quando o acento está na última. Cipó é a última. Maracujá, a ênfase está na última, né? A gente não fala maracuja e nem maracuja. A última sílaba é acentuada. Cafuné, a gente não fala cafune e nem cafuné. São as oxítonas. Em grego também tem palavras oxítonas. Tem as paroxítonas, quando o acento, a ênfase tônica está na penúltima, como em fácil, líder, régua. E a última opção também é como uma proparoxítona, quando está na antepenúltima, como em lâmpada, abóbora, acústico. Veja que em português, assim como em grego, não existe palavra acentuada na quarta sílaba do final para trás, né?
na ante-antepenúltima, não existe, tá? Por exemplo, jamais você vai ver uma palavra como abóbora, não existe, o máximo é aqui na terceira, daqui para cá. Em grego também. Em grego você vai ver que as palavras são acentuadas, tem os acentos, tem o acento agudo, tem o acento grave só pode estar na última sílaba, e mais para frente a gente fala sobre isso. E além dos acentos, tem também essa aparência de uma vírgula aqui que a gente não considera um acento, é um espírito que é o nome, tá? Toda palavra que começa com vogal, como antropos, começa com vogal alfa, ela tem que vir com um espírito. E daqui a pouco a gente vai ver, mas não é um acento. Então, como ela começa com vogal, a palavra antropos, que quer dizer ser humano, homem, mas ser humano, como ela começa com vogal, ela tem que ter o espíritozinho, mas não é um acento. O acento está aqui, um acento agudo. Então, como ele está nessa sílaba, a gente fala antropos, e não antropos, e nem antropós. É antropos. Só que aí ela pode mudar esse acento. Por exemplo, como aqui em antropoi, você vê que tem um iotazinho aqui de baixo, daqui a pouquinho você vai ver por que que ele é pequenininho e está aqui de baixo. Como termina com uma vogal longa, lembra? Ômicron, vogal curta. Ômega, vogal longa. Como essa palavra termina com vogal longa, ela não pode mais ser proparoxítona. O acento não pode estar aqui. É uma regra da gramática grega. Então, como agora a vogal dela ficou longa, o acento tem que cair para cá. Então, aqui a vogal é curta, ela pode ser proparoxítona. Com a vogal longa, o acento veio para cá, paroxítona. Mas uma coisa boa que eu tenho que falar para você é que você não tem que se preocupar com isso, porque você não vai fazer acentuação. Você só vai reconhecer o acento onde ele está para pronunciar a sílaba tônica corretamente, tá? Então, eu só estou mostrando isso para notificar, para você saber que existe o acento e existe o espírito, e o acento você tem que seguir a regra. Onde está o acento é onde está a sílaba tônica. Então, aqui é antropos, o acento está aqui no an, e aqui é antropoi. Antropoi. O acento caiu lá para a segunda, ok? Então vejam que aqui estão as sílabas tônicas. A terceira palavra ali, oi, junto, o oi, junto como é um ditongo, forma um ditongo longo, né? Equivale a uma vogal longa. Então também o acento não pode estar na antepenúltima. E na palavra on, é uma vogal curta aqui, final on, então o acento pode voltar para cá, original. Só estou falando para você saber que existe. Não se preocupe. E agora, como eu vou saber onde põe o acento? Não precisa colocar os acentos. Você só precisa ler. Eles já vêm os acentos. Só onde que ele está para pronunciar direito. Mas o espírito, que é essa vírgulazinha, né, aparentemente em cima da primeira vogal que começa uma letra, aí você tem que colocar. Se você não colocar o espírito em cima de uma letra de uma vogal, aí eu vou considerar errado. Por quê? Porque ele faz diferença. Esse é o espírito suave, brando. Ele não tem som nenhum. Mas esse daqui, ó, ele já muda o som. É como se tivesse agora um H antes do A. Aí o A fica aspirado. Esse é um espírito forte, áspero, rústico. Então, essa letra aqui, com o acentinho voltado para aquele lado, você lê como A, apenas A. É como se fosse um H mudo, né? Na nossa palavra homem ou harmonia. Em português, o H é mudo. Mas se ela tiver virado para cá, é como se fosse o H do inglês. Aí é house, home, hot, hospital. A gente escreve igual em inglês, né? Hospital, hospital, mas a gente fala hospital com H mudo, eles hospital com H soprado. E em grego a diferença é essa aqui, ó. Uma dica para memorizar, para você conseguir lembrar disso, é a seguinte: lembra, imagina uma boquinha. Como aqui ele parece, esse espírito parece uma boquinha voltada para trás, então ele não tem influência nenhuma na palavra. Mas como aqui parece uma boquinha, né? Uma boquinha aberta, virada para o lado da palavra, e lembre-se, essa é a palavra, a vogal que inicia a palavra, né? A palavra vai estar aqui. Então a boquinha está virada para a palavra, é como se ela estivesse fazendo esse sopro, esse H aspirado em cima da palavra. Gente, esse método é legal, hein? Dá para lembrar sempre. Você vê o acento para cá, a boquinha está para trás, não influencia. Virado para cá, aí influencia. E eu vou dar alguns exemplos aqui.
esse espírito, que não é um acento, ele tem que estar em cima de toda palavra, toda vogal que inicia uma palavra, e guarde bem isso. Se a palavra for iniciada com ro, que equivale à nossa letra R. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso na próxima lista. Essa lista aqui já te mostra, então, palavras que começam com vogal, então elas têm o espírito, e nesse caso aqui, todas elas são com espírito forte, ok? E você já vai ler comigo aqui, já vai ver como é que se lê algumas palavras. Então, a primeira é hagios. Hagios. Veja, o acento agudo está aqui, então a sílaba tônica está aqui. Não é hagios, não é hagios, é hagios. E veja que ela tem o espírito aqui, não é? Então é hagios. Se essa boquinha tivesse virada para trás, seria agios, não hagios. A próxima palavra é hamartia. Também aqui, ó, é soprado, não é amartia. É hamartia. E o acento está aqui, ó, hamartia. Ok? Quer dizer pecado. Por isso a disciplina que estuda o problema do pecado se chama hamartiologia. A próxima palavra começa com iota, vogal. Então, primeira palavra, vogal, tem que ter o espírito, e nesse caso é um espírito assoprado também. Eu só coloquei esses exemplos aqui. Hieros, hieros, quer dizer sagrado. Hieróglifos são os escritos sagrados dos egípcios. Hieróglifo. A próxima palavra, himnel. Himnel, veja, não é himnel. Himnel é himnel, que quer dizer cantar. E é daqui que vem a palavra himnário. E a gente tem um H mudo, fala inário, mas é daqui que vem. A palavra Haima, da mesma forma que em hagios, ela tem o espírito forte, assoprado, rústico, e o acento aqui. Por que que o acento está na segunda vogal e não na primeira? É que nesse caso, diferente da palavra hieros, que aqui as palavras são hiátonas, são hiatos. Então é hieros, hieros, são separadas. Agora, o som aqui de alfa com iota é um ditongo junto, é como se fosse uma vogal só. Então não é raima, é raima. Ele até muda o som, é como se fosse rema, rema, porque é o A e o I junto. E daí que vem a palavra hemograma, porque rema, ou rema, é sangue. Então, o acento acaba caindo na segunda. Quando é um ditongo em que as duas vogais equivalem a um som só, rema, rema. E a gente fala raima, porque a gente tem que, quando a gente está treinando para um ouvir o outro e saber que tem um A e um I lá, né? Um alfa e um iota. Mas aí a sílaba, o acento e o espírito vai na segunda, para indicar que as duas estão juntas, que formam um ditongo. Outras aqui como exemplo. A palavra remera. Remera é dia, não é emera, é remera, porque você vê o espírito voltado para cá. E veja que o acento está aqui, né? Não é remera, remera, é remera, dia. A palavra helios, helios quer dizer sol. E é daí que vem a palavra heliocêntrico, né? O sistema heliocêntrico, em que o Hélios, o sol, está no centro do sistema. Outra palavra, hora. Hora. Aqui também tem assoprado e com acento, não é? Horá. É hora, que quer dizer hora. Só que para nós o H é mudo. Então é a mesma forma aqui, hora, só que para nós o H fica mudo. A gente tem ele, mas fala hora. A palavra rabi, veja, essa começa com ro, mas como ela é a primeira palavra, é um R forte. Não sei como seria no grego antigo. No grego moderno, eles falam rabi. Rabi é um R fraco, como se fosse o nosso de areia. Mas para a gente entender do que a gente está falando, a gente pode falar rabi, ou rabi, se você quiser. Mas eu acho mais interessante se a gente tentar manter um padrão. No grego moderno é outra história. A gente está falando do grego antigo e a gente não sabe exatamente como era o som. E aí cada país acaba pegando o seu, né? Em inglês, eles vão falar rabi, é o R deles, rabi. Essa daqui também, ó, começa com Rô, é a primeira letra, então tem que ter o espírito forte em cima para não ficar rema na nossa conversação para entender. Aí a gente fala rema, rema. E aqui a última, rizza, rizza, que é raiz. Agora mais uma dica para a gente terminar. O acento e o espírito aparecem em cima da vogal ou do Rô
quando a gente está escrevendo com letras minúsculas. Se a letra for maiúscula, aí não vai em cima da letra, que vai ficar muito alto ali, né? Se tiver um caderno com linha, vai ficar lá na outra linha em cima. Então, se a letra é maiúscula, tanto o espírito, brando ou áspero, tanto o espírito quanto o acento, eles vêm antes da letra maiúscula aí. Então, aqui veja que eu estou reproduzindo as mesmas palavras, ó. Hagios, hamartia, hieros, aqui, ó, as mesmas. Hagios, hamartia, hieros, só que, como eu coloquei agora maiúsculo, você vê que os acentos e os espíritos vêm antes, ó. Então, continua a boquinha soprada para cá, não está em cima da letra, está antes. O nome himnel, inário, está antes, não em cima da letra maiúscula. Da mesma forma, essas palavras são as mesmas que nós vimos: remera, helios, hora, rabi, rema, rizza, só que com a letra maiúscula, só para vocês verem que nesse caso, tanto o espírito quanto o acento vem antes da letra. E para terminar, vamos falar agora do iota subscrito. A letra iota, que equivale ao nosso i, quando ela vem logo após uma vogal longa, lembra que eu falei? Nós temos que saber quais são as vogais longas por causa de regras, e essa é uma delas. Não é por causa do som na hora de pronunciar, se é um eta ou um epsilon, se é um e curto ou longo, a gente não sabe o som, mas aqui faz diferença. Se um iota vier logo depois de uma vogal longa, o alfa, ou o eta, ou o ômega, o iota vai cair para debaixo dessa letra. Ele não resiste ficar do lado dela, ele é tão fraquinho o iota, tão curtinho, que ele cai para debaixo da vogal longa. E aqui a gente tem um exemplo. Apóstolo, eu vou colocar em vermelhinho aqui, ó. Apóstoloi. A gente já conhece a palavra apóstolos, não é? Que quer dizer apóstolo. Mas tem um momento dela em que ela tem uma terminação diferente. Você vai aprender isso. São os casos. E esse final diferente agora é um ômega, é uma vogal longa. Então o iota cai para debaixo. Ele fica um iota subscrito. Aqui também você aprendeu a forma theos, mas é a forma normal do dicionário. Nessa forma que também está no dativo, ela fica com ômega, teria um iota aqui do lado, mas aí ele vem logo depois da longa, da vogal longa, ele cai para baixo, fica subscrito. Sub, embaixo, escrito. A palavra agapai é o verbo amar na terceira pessoa do indicativo. Ele ama, ela ama. Aí tem que ter um iota aqui. Agapai. Aí o iota vem depois do alfa longo, então ele cai aqui embaixo. Legei também, ó. O eta é longo, o iota ficaria aqui, mas ele cai aqui para baixo. Só que isso só acontece nas letras minúsculas. Nas letras maiúsculas não existe iota subscrito. Por exemplo, você vê nas palavras de baixo que eu repeti as mesmas palavras aqui de cima, só que em caixa alta, maiúscula, então o iota já aparece do lado da palavra. Tá vendo? Aqui está apóstoloi e aqui está apóstoloi também. Aqui o iota veio para debaixo e ele fica pequenininho, né, quando ele é subscrito. E aqui não, aqui ele está do lado normal. Todas elas. Theoi, agapai e legei. Então, esse é o complemento do alfabeto. Espero que você continue treinando aí, praticando essas letras, porque agora o próximo passo, e vamos usar palavras como exemplos também, e os casos. Então, não deixe de ver o vocabulário que está postado no sistema e de fazer os exercícios sempre disponíveis. Vamos continuando.